Bom dia, aqui é o reverendo Valdir, nesta manhã deste domingo, a palavra do Senhor, a mensagem, ela se encontra em Romanos 4, capítulo 4 e o versículo 13 ao 25. A palavra do Senhor, ela vem nos dizer sobre a fé e o crédito a Deus. Porque a promessa de que há de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei, Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se o que são da lei são herdeiros, logo a fé é em vão, a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme, e toda a posteridade, não somente a que a dá a lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é o pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus qual verifica os mortos, e se chama as coisas que não são como se já fossem. O qual, em presença, creu, com a esperança de que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, que nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, porque por incredulidade, mas foi justificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta. O que cremos naquele que nos mortos ressuscitou, Jesus Cristo, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitado na justiça. A palavra do Senhor, ela vem nos dizer, nesta manhã, a mensagem deste domingo. A palavra, eu vou falar sobre a lei e sobre fé. A lei, a promessa da fé. A lei opera como Deus está irado, como o ser humano. A linhagem, irmãos, da lei, ela nos requer de cada um de nós obediência, mas a linguagem da promessa exige que tenhamos fé. O que Deus disse a Abraão não foi pela obediência. Obedeça a essa lei e eu obedecerei, mas eu te abençoarei. Crê em minha promessa. Deus falou para Abraão, para ele crer na promessa, só crer. E a lei revela como sou rebelde perante a Deus. A lei nos revela. E as promessas
ela vem pela fé. Portanto, a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja, assim, garantida a todo cada um de nós a obedecer, a obediência que Abraão obedeceu, não apenas ao que estão, mas diante de Deus. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas diante da justiça de Deus e pela fé. Por que, irmãos? Porque a lei produz a ira de Deus. E às vezes nós queremos enfrentar as situações da nossa vida, no nosso dia a dia, as nossas dificuldades, as nossas necessidades, por nossa própria força. Mas é que Deus, Ele quer nos fazer por cada um de nós. Então nós temos que pedir ajuda para Deus. E sobre a lei de Deus pode ser definida por uma expressão do nosso caráter, do nosso dia a dia, do nosso comportamento, para nós ser justos e santos. Mas Deus criou o ser humano para viver sobre a sua lei, sobre a lei de Deus. Mas isso não significa que o ser humano, eu e você, irmão, não fomos criados para viver segundo o nosso próprio padrão moral, a nossa própria vontade, fazer o que nós bem entender, mas segundo o padrão moral exigido por Deus. Ele nos dá as regras, Ele nos dá para nós ouvir a voz dele. Então, irmãos, se essa lei moral de Deus é comunicada a cada um de nós, ao ser humano, de várias formas, pela estar impressa na nossa própria consciência do ser humano, nas obras e da criação, especialmente, o que está escrito na Escritura? Que ninguém pode alegar a desconhecer a lei de Deus. Irmãos, pois em menor ou maior grau que nós tivermos, não podemos desobedecer. E nós temos conhecimento sobre a sua vontade, a vontade de Deus, Pai. Conforme diz a Bíblia, obedecer a Deus, obedecer a lei e viver no nosso dia a dia é o dever de todo o ser humano aqui na face da terra. Aquele que quer ser obediente, obedecer a palavra do Senhor, obedecer o Evangelho. Porque a lei, irmãos, de Deus, ela requer de cada um de nós obediência pessoal, perfeita, perpétua, que que nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a alma, de toda a mente, toda a nossa força, e que nós venhamos amar o nosso próximo como nós nos amamos a nós mesmos. Mas às vezes, irmão, tem gente que não ama ele próprio. Então como é que nós podemos amar o próximo? Irmãos, nós temos que obedecer, não só obedecer os nossos líderes, os pastores, mas nós temos que obedecer a palavra do Senhor. E obedecer o Evangelho.
e fazer a vontade do Senhor. E sobre fé, como a fé em Deus é de cabeça erguida, e assim que devemos encarar a nossa vida do dia a dia. E a fé, irmãos, querido amado irmãos, a fé é a chave da casa de Deus. Acredite nisso. E nas forças dos seus sonhos, Deus é justo e não coloca em nossos corações algo que nós não podemos fazer. Um desejo impossível de ser realizado. Deposite em sua vida. Cada um de nós devemos depositar na nossa vida, nas mãos de Deus, o Criador, porque Ele é Deus, só Ele pode fazer o melhor para cada um de nós que Ele nos considera como seus filhos. A fé que temos em Deus é o que alimenta a nossa alma, expulsa de nosso aquele medo que às vezes existe em passar perto de cada um de nós. Deposite, irmão, meu querido amado irmão, deposite a sua fé em Deus, para que Ele venha nos dar força ao necessário para nós vencer e ultrapassar todas as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, as nossas tribulações, as nossas dificuldades, as nossas necessidades no nosso dia a dia. E que nós venha continuar a ser e ter fé. Quem tem fé em Deus não pode tropeçar, não pode cair, não pode desanimar, mas segue em frente. A fé, meu querido amado irmão, é um tesouro divino que jamais poderia ser exposto em praça pública. Não podemos encontrar em supermercado, em farmácia, só perante a Deus. Respeitar o nosso próximo é um ato de fé. Deus não permite que nós venha lutar dessa vida, que nós não venha enfraquecer a nossa fé, mas que nós venha ter força, ânimo, coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Irmãos, aonde há amor, há paz. Aonde há paz, há fé. E aonde há fé, há Deus. E onde há Deus, há vitória. E nada vem nos faltar. Porque Deus nos abençoa no dia a dia. Ter fé é ter o poder de Deus dentro do nosso coração. É saber esperar e confiar. E através, com um sorriso, com alegria no nosso rosto, e nunca desistir, mesmo quando tudo dá errado na nossa vida. Não podemos desanimar, não podemos culpar algo, fulano, ciclano, mas nós devemos sim obedecer a palavra, obedecer o Evangelho. Irmãos, a senha do sucesso, composta apenas de 2 letras, é fé. Então nós temos que ter fé, acreditar e dar crédito. O único crédito que podemos dar é a Deus, Pai Todo-Poderoso, da nossa fé. Nada mais, nada menos. A fé é a única moeda que nós temos para negociar com Deus. Irmãos, vamos refletir, irmão,
ao você ouvir esse áudio, refletir o que nós podemos mudar no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Irmãos, vamos agradecer a Deus por esse momento que passamos na presença dEle, ouvir a voz dEle, obedecer a voz dEle, obedecer e ser fortalecido através do poder da virtude do Espírito Santo. Vamos agradecer a Deus através da oração. Nosso Pai Celestial, te agradecemos por termos dado vida com crédito limitado à nossa disposição, desde o início do mundo, depois de transformado em crédito eterno pela salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a superar de nossa mediocridade e injustiça, estabelecer todo o crédito da nossa vida digna. Ó Pai Celestial, nos perdoa por tantas vezes agimos como se Tu fosse o nosso devedor. Quando de Ti nós vemos tudo e temos e somos pela Tua graça e pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pelo Teu grande amor. Pai Celestial, nesta hora bendita e sublime de oração, ó grande Deus, aumenta, meu Deus Todo-Poderoso, a nossa fé, para que nós sejamos capazes de trilhar a nossa vida conosco e que sejamos agente da justiça acreditada em Teu nome santo e poderoso, Senhor. Pai Celestial, derrama sobre cada um de nós a Tua unção, o Teu poder do Teu Espírito Santo. Dá-nos força, ânimo, coragem, meu Deus Todo-Poderoso, para enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia. Abençoa, Senhor, a cada um que ouvir esta palavra, esse áudio, ó grande Deus. Pai Celestial, fica conosco, Senhor. É o que nós te pedimos pela Tua honra e glória. Que assim seja e assim será, meu Pai Celestial. Amém, amém, Senhor Jesus.